Graças a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor novamente. Vamos fazer menção da palavra do Senhor, irmãos? Lá em Mateus, livro do nosso Senhor Jesus Cristo, quando escreveu Mateus capítulo número 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o culto de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito durante esses quatro trimestres que nós temos passado de 2025. O Senhor Deus tem abençoado. Graças a Deus eu tenho falado com os irmãos que nós temos uma equipe de professores abençoados, cuja qual não cessa de buscar conhecimento, porque cada classe que eu vejo, eu vou medindo o nível de conhecimento. Se o irmão não saiba, fica sabendo, tá? Eu fico observando o conhecimento dos irmãos, porque depende, chega algum tema, vocês não sabem e eu preciso instruir em alguma coisa. Mas eu vejo que quase não precisou isso, né? Ou não precisou, na verdade. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 a seguir. Talvez os irmãos vão falar, mas vai fugir um pouco do tema. Mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar ministrando nesta noite. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Graças a Deus. Obrigado pela reverência. Podei tomar vossos assentos. Aleluia. Irei ser bem sucinto aqui no que eu vou ministrar nesta noite, irmão, porque a gente tem outra programação ainda para ser feito, realizado aqui ainda nesta noite de hoje ainda. Graças a Deus. Meus irmãos, o versículo a qual nós lemos aqui juntos, nós estamos diante de uma parábola que o Senhor Jesus, diante do seu ministério terreno, veio falar. A Bíblia diz que num certo dia, na Bíblia não fala se é um sábado, mas eu creio que é um dia de sábado, Jesus ele vai para a beira de uma praia. E nós sabemos que aonde que Jesus está, ali se amontoava uma grande multidão. Assim foi naquele dia. Jesus, aonde ele estava naquele dia, próximo a uma praia, ali ajuntou uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus ele toma um barco e vai mais adiante da praia, e ali na praia fica muitas pessoas, e a palavra do Senhor diz, Mateus escreve dizendo que Jesus ele conta muitíssimas ou muitas parábolas para o povo que ali estava. Dentro destas parábolas que Jesus conta, Mateus ele revela-nos dentre estas 7. A primeira parábola que Mateus ele conta é a parábola do semeador. Segundo, do joio e o trigo, a qual nós lemos nesta noite. Terceiro, o grão de mostarda. A quarta, do fermento. A quinta, o tesouro escondido. A sexta, da pérola. E a sétima, da rede de pesca. Dentro dessas 7 parábolas, lembramos que várias parábolas que Jesus estava contando, porque começou-se a ministração de Cristo de manhã, foi até ao entardecer. E a palavra do Senhor aqui diz, Mateus escreve dizendo, dessas 7 parábolas, e dentro dessas 7 parábolas, ele escreve a história ou a parábola do joio e do trigo. E o que é parábola? Nós já aprendemos na escola bíblica dominical. Parábolas são história, linguagem figurada. São histórias de linguagem figurada, baseada em ação do dia a dia, do cotidiano, ou de uma etnia, de um povo, de uma religião, de um costume, para ilustrar a vida de uma pessoa. Jesus, por diversas vezes no seu ministério, ele usa por de parábola, não só no Novo Testamento, mas nós vemos também no Antigo Testamento,
Deus falando com os seus profetas e usando parábolas para ilustrar a vida do povo, como estava a vida espiritual do povo de Israel. Não diferente, cumprindo-se os dias, Jesus, ele veio também complementando o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento estava escrito que falando não ouvia e ouvindo eles não conseguiam entender. Assim era Jesus que estava fazendo. Então parábolas são histórias para ilustrar a vida de alguém daquela atualidade ou daqueles tempos. Aqui nós vemos nesta mensagem a qual Mateus escreve, a qual Jesus conta nesta parábola. Jesus, no versículo de número 24, nós vemos aqui, já no início, um homem que semeou boa semente no seu campo. No capítulo de número 13, versículo de número 36 ao 43, quando Jesus estava a sós com os seus discípulos, eles procuraram entender aquelas parábolas e Jesus contou para eles. E essa parábola do joio, Jesus ensinou os seus discípulos e disse o significado dela, minuciosamente, o que elas dizem. Quando ele diz aqui, o homem semeou a boa semente. Lá no capítulo 13, 36 ao 43, vai estar falando concernente a esta história. Jesus aqui, ele diz que o campo é o mundo, e que o que semeia é Cristo, e a boa semente são os filhos de Deus. Quem planta a boa semente é Deus. Então nós vemos aqui que Deus, Jesus, ele saiu a semear a boa semente. Tudo o que Deus faz é bom. Olha aqui para mim, por gentileza. Não tome a sua atenção. Presta bem atenção que eu vou terminar rápido. Tudo o que Deus faz é bom. Por quê? A sua essência é boa. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas talvez você deixou um atribulado na tua casa. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas tem uma enfermidade te afligindo. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas só Deus sabe a tua vida financeira como está, a tua despensa como está, a tua vida cotidiana, circular como está. Talvez eu olho para você, vejo você sorrindo, você brincando, mas só o Espírito Santo de Deus, só Deus sabe o teu coração, o jeito que você está. Salmo de número 100, versículo de número 5 diz, a parte A diz, porque o Senhor é bom. Então se você está passando por essa adversidade da vida, se você entende que o Senhor é bom, Ele está na direção de tudo, você tem que glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei-vos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não interessa a circunstância que você está passando, o momento que você está passando, o que você tem que fazer é glorificar ao Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ah, mas eu estou passando por tribulação. Faz como o salmista escreveu dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Você está chorando agora, mas pelo amanhecer a alegria virá sobre a tua casa, sobre a tua vida. O refrigério de Deus virá sobre ti. Ah, mas eu estou passando por uma enfermidade, mas é a vontade de Deus. Ah, meu esposo não se converteu, mas é a vontade de Deus, porque Deus sabe que se te abençoar hoje, amanhã você pula fora do barco, você se distancia. Então a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. E nós não temos o que discutir sobre isso. Se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não há o que discutir, não há o que murmurar. O que basta nós, queridos, é glorificar, exaltar, bendizer e enaltecer o seu santo e precioso nome. Há uns 25 dias atrás, chegou uma família ali na minha barbearia de 5 clientes. E eu orando ao Senhor, Deus obrigado, todos os dias eu fecho lá, eu levanto a mão e vou agradecer ao Senhor por esses clientes.
e vou agradecendo a Deus. Deus, obrigado por esses 5 clientes que veio, que agora está agregando, é mais dinheiro que vai entrar, e eu louvando ao Senhor. Mas 15 dias depois, eles se mudaram. E eu, Deus, o Senhor trouxe, Senhor, agora eles foram embora, é menos cliente que está vindo para mim. Quando eu dei por fé, chegou outro cliente lá. E quando aquele outro cliente chega lá, eu pergunto a ele: tudo bem com o senhor mora aqui por perto, tal? Ele disse: sim, eu moro naquela casa onde que o pessoal ali mudou e eu mudei para cá. E eu falei: amém, glória a Deus. Deus tirou 5, mas trouxe 1, glória a Deus por isso. E de repente, quando passou-se uns 17 a 18 dias, aqueles 5 clientes, os 4 filhos e o pai voltam lá novamente. E ele disse para mim: não, Anderson, eu não vou deixar de ser seu cliente, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar vindo aqui, eu moro ali atrás. No momento eu não entendi o agir de Deus. Eu pedindo: Deus, manda cliente, manda pessoas para mim cortar o cabelo, manda, Senhor. Deus tirou 5, mas colocou mais 1. No momento nós não podemos, ou talvez não entendemos o agir de Deus. Agora pode ter um gosto amargo, pode ter gosto de fel, mas lá na frente tem sabor de mel. Você pode estar chorando, triste, angustiado, mas lá na frente tem sabor de mel. Você está na provação, na dificuldade, glorifica o Senhor, continua buscando, orando, buscando de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jimmy Swaggart escreveu em um dos seus livros dizendo: eu orei hoje, Deus não respondeu. Eu orei ontem, Deus não respondeu. O que basta a mim é orar, orar, orar até Deus responder. Entenda, querido, o segredo é orar. O segredo é ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No versículo de número 25, Mateus 13, 25, a palavra do Senhor diz que: mas dormindo os homens. Entendam, querido, mas dormindo os homens. A palavra mas é uma conjunção adversativa. Ela expressa uma ideia de oposição. Por exemplo, hoje nós todos viemos aqui ao culto, não é verdade? Mas quando você ia sair do seu culto, apareceu aquele temporal de chuva. Muitos de vocês falaram: eu não vou ao culto porque vai chover. Mas você veio. Mas alguém diz assim: vai chover, se não fosse a chuva, mas vai chover, então eu não vou ao culto. Ou seja, esse mais, ele impede a ação ou a conquista de alguém. E observa aqui, na parábola do joio e do trigo, Jesus ele diz que agora, mas os homens dormiram. Mas os homens dormiram. Por gentileza, frisa sua atenção. Nós sabemos que este versículo, ele, se for para olhar no sentido literal dele, está falando sobre escatologia, questão das coisas passadas, futuro e presente. Por quê? Porque tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus fez Adão, Deus fez a terra, Deus fez os mares, Deus fez o céu, Deus fez a lua, Deus fez os luminares, Deus fez o sol, fez os peixes, fez os répteis, fez os animais, fez as plantas. E no último dia ele olhou tudo e viu que era, eita glória, que igreja esperta. Viu que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz. Porém, os homens dormiram. Quando aconteceu isso? Escatologia, estudo das coisas dos últimos dias. Quando aconteceu isso? Quando Adão teve um sono, ou quando deixou a sua mulher sozinha. Sono espiritual. Eles dormiram. E o que aconteceu? Lembra a explicação de Jesus lá no capítulo de número 13, versículo de número 33 ao 43, Jesus explicando concernente ao mundo, o que significa, concernente à semente que Jesus plantou, ela é quem? Os filhos de Deus. O maligno veio e plantou. Quem era o maligno? É Satanás. Quem é a semente maligna? É os filhos das trevas, ou os filhos de Satanás. E a palavra do Senhor diz que agora eles dormiram. E o que aconteceu com isso? Tudo que Deus fez era bom. No jardim do Éden era bom, era maravilhoso, mas eles não vigiaram. O problema é que muitos estão comendo do bom e do melhor, mas não está vigiando. A falta de vigilância tem destruído muitos lares, muitas casas, muitas famílias,
muitas empresas, muitos negócios, muitos laços de amizade. A falta de vigilância tem destruído famílias, tem destruído casas, destruído filhos. Às vezes, em vez do pai ou a mãe interceder pela vida do filho, não, está amaldiçoando seu filho de uma, e vai ali alimentando a maldição, daqui a pouco o filho começa a sair da presença do Senhor, vai para o mundo, usar crack, usar maconha, cocaína, vai para a prostituição, e o culpado é o diabo, é isso, é aquilo outro. É a minha palavra, a minha falta de vigilância. Tem muitos casamentos que estão sendo destruídos por falta de vigilância. Uma conversinha, uma ligaçãozinha, um oi, um olá, olha como está bonita, uma curtidinha, e o adversário ele vem com um pezinho de algodão. Por falta de vigilância, Eva pecou, induziu o seu esposo ao pecado, e nós sabemos a consequência. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 33 diz: olhai, vigiai e orai. O problema, irmão, desse versículo, tem um problema, né, presbítero Emílio? Tem um problema, que em vez de nós olhar, vigiar e orar, nós estamos olhando a vida alheia. Nós estamos olhando pela janela, como o Mical, né? Olhando pela janela e vendo a vida de ciclano, fulano, Bertando, e criticando e murmurando. A Bíblia manda vigiar, mas é a minha vida. Foi dito hoje de manhã, né? Né, presbítero Valdeci? Mas é vigiar a minha vida. É olhar para mim, é fazer uma retrospectiva no meu caráter como servo e serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Olhai, vigiai e orar, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esse tempo pode ser um tempo bom ou um tempo ruim. Quem acredita nisso, diz um glória a Deus. Aleluia. Esse tempo pode ser um tempo bom ou um tempo ruim, mas o segredo é olhar, vigiar e orar. Tem muitos que estão olhando demais, vigiando de menos e orando nada. Aleluia. Do versículo de número 26 ao 30, quando o servo chegou lá, a palavra do Senhor diz que a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio. E os trabalhadores queriam arrancar o joio do meio do trigo. Porém o seu senhor, muito sábio, né? Ele olhou e falou: não faça isso, porque certamente, se você arrancar o joio, vocês irão arrancar também o trigo. E não é isso que o Senhor quer. Tem muita gente que tem um olhar muito crítico, né, nisso aqui. Muito crítico. Tem muitas pessoas que ele olha o problema e quer arrancar, não é verdade? Não, aquilo ali é um joio, vamos arrancar do nosso meio. Vamos expulsar ele daqui, vamos chutar. Ah, o irmãozinho, ele caiu, vamos pisar no pescoço dele, acabar de matar, já está morrendo mesmo, né? Vai só ocupar espaço para nós. Ah, fulano, aconteceu isso, eu sabia que ia acontecer isso mesmo, vamos acabar de destruir logo esse negócio, né? Ah, mas isso, mas não é isso que o Senhor Deus quer. Aleluia. Eu vou dizer aqui algumas características do joio e do trigo. Primeiro, o joio é uma planta secundária, ela depende do trigo. O joio ele não pode ser arrancado porque destruiria o trigo, mas ele é uma planta secundária, uma erva secundária. Ela depende da sombra do trigo para ela sobreviver. Ela depende do trigo, porque se não tiver o trigo, ela não suporta, ela morre. Jesus é sábio, né, irmãos? Deus é Deus, por isso que Deus é Deus. O joio, quando ele nasce, ele espera primeiro o trigo brotar. Lembra lá no jardim do Éden? Quem primeiro brotou? Quem primeiro nasceu? Os filhos de quem? Os filhos de Deus. Satanás, irmãos, ele é oportunista. Ele é oportunista, ele espera uma oportunidade para destruir a minha vida, destruir a tua vida. E como ele é oportunista, ele espera uma brecha para colocar a cunha dele. E colocando a cunha dele, cada dia que eu cometo uma falha, cometo um pecado, ele vai lá, e a cunha, quem derrubou já a madeira aqui sabe o que eu estou falando. E vai batendo naquela cunha, e vai batendo naquela cunha, daqui a pouco, irmão, a madeira cai e já não tem mais jeito. Satanás, ele é oportunista. Só vou se fulano pregar. Esse é o joio. Só bebe a sombra. Só vou se fulano pregar. Fulano que vai pregar eu não vou não. Não vou ouvir ele pregar não.
só glorifica se alguém glorificar, se alguém mandar. Dá glória a Deus, dá aleluia, glória a Deus. Aleluia, na verdade não está sentindo nada. Aleluia. Só vou se o pastor vir aqui. Se o pastor me visitar, o pastor não me deu oportunidade, o obreiro não me deu oportunidade, então não vou mais. Quer se aparecer. Aleluia. Aleluia. O trigo, a segunda característica do joio e do trigo, o trigo, ele tem as raízes profundas, a cerca de 40 centímetros abaixo do solo. E o joio já é diferente. As suas raízes entrelaçam o solo, entrelaça o trigo, e ele vai crescendo. Porém, como ele vai crescendo entrelaçado, por isso que Jesus falou: se arrancar, arranca o trigo também. Se arrancar o joio, o trigo vai embora. No sentido figurado, irmãos, parece até ser bonito isso aqui, mas o trigo verdadeiro, ele sente, né, pastor? O trigo, quando é trigo de verdade, irmão, ele sente quando o joio é arrancado. Você sabe por quê? Porque ele vai sentir a dor também. Ele vai sentir a tristeza. Fulano caiu, meu Deus, misericórdia dele, vamos visitar. Não, meu Deus do céu, fulano não está vindo mais na igreja, meu Deus, vamos lá visitar. Vamos levantar uma corrente, círculo de oração. Hoje eu não vejo quase isso. Mas o círculo de oração, no antigo, quando eu morava na 180 aqui, aos 25 anos atrás, estou com 35, aos 25, 28 anos atrás, quando falava que alguém tinha pecado, irmão, eu lembro que o círculo de oração, ele vinha para a igreja, fazia correntes de oração, visitava a irmãzinha lá, visitava, irmãos, obreiros, jovens, quando falavam que tinham jovens, reuniam os jovens todos, iam lá. Não estou criticando ninguém não, irmãos, tá? Não estou criticando não, eu só estou sentindo falta. Eu vejo algo que está acontecendo que poderia ser diferente. As raízes entrelaçam. Se arrancar o joio, vai sentir. E quando o joio sente, a igreja toda sente. O pastor sente, o obreiro sente. Os irmãos do ciclo de oração, as irmãs, os irmãos, os jovens, todo mundo sente. Porque é uma ligação, é uma corrente. É raízes entrelaçadas, que um depende do outro. Aleluia. E uma coisa que eu vou te dizer, que se não tiver o joio, o trigo não consegue ficar de pé. Você vai entender mais a vez aqui. Aleluia. Terceiro, o joio, ele é rígido e não se encurva. O joio, ele é rígido, ele é muito rígido e ele não se encurva. Olha só para você ver, o joio, como ele é rígido, se vem um vento, aleluia, todos nós sabemos que o trigo, como ele é flexível, se vem um vento, ele vai para lá e vem para cá, mas o joio ajuda a sustentar, muitas das vezes. Como o joio não tem raiz profunda, há um problema, porque se vem uma adversidade, um vento estranho, ele é o primeiro a cair. Com muita dificuldade o trigo vai se levantando. O joio, como ele é superficial, vem o vento vai e derruba ele. Vem uma palavrinha, ele já quer sair fora. Vem um diz que me disse aqui, o ventinho vai soprando uma conversinha. Fulano falou, ciclano falou, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. Não vou congregar mais, vou desistir, não vou ser mais crente. O joio, ele é rígido, ele não pede perdão, ele não se humilha, não se submete, é irreverente. Já o trigo é diferente. O trigo, ele já fica, tombadinho. O trigo pode vir um vento, ele cai, mas ele se levanta novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A última característica do joio e do trigo é que quando eles observaram, os trabalhadores foram no campo e viram, a primeira coisa que eles viram é que o joio, o trigo, estava frutificando, mas cresceu também o joio. Uma das características principais do trigo é o fruto. Quando não se tem fruto, é considerado um joio. Quando o camarada está 20, 30, 10, 15 anos dentro da igreja, mas não tem fruto,
tem que fazer uma analogia. Será que eu sou o joio ou será que eu sou o trigo? Como que está a minha vida? Será que verdadeiramente eu sou joio ou sou trigo? Aleluias. Lá em capítulo 13, do 40 ao 43, a palavra do Senhor vai falar assim, ó. Se coloca de pé, por gentileza. Já vou findar aqui já. Por gentileza, aquele que pode se colocar sobre os vossos pés, por gentileza. Capítulo 13, 40 ao 43. Vai dizer assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Aleluia. O trigo e o joio. Vai ter uma diferença, ou vai ter uma separação? Não é hoje. Eu posso dar um conselho para você, os senhores, para a senhora, para todos que aqui estão nesta noite? Querido, tenha um olhar mais superficial, no sentido brando que eu estou dizendo nesta noite. Talvez você olha, você critica, você murmura, você fala do ministério, fala do pastor, fala do obreiro, fala dos irmãos. Querido, só quem pode avaliar, só quem pode arrancar o joio e fazer a separação é só Cristo, é só Deus. Vamos parar, irmão, desta crítica, vamos parar com esta confusão. Deus pode transformar o joio em trigo, mas você precisa da liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Nesta noite a mensagem foi ministrada, mas se você receber com bom ânimo no teu coração, entenda: Deus pode transformar o joio em trigo. Presbítero Anderson, você pregou e eu analisei alguns fatos importantes na minha vida. Quem sabe você está na transformação para o trigo. Então eu quero convidar você para vir aqui à frente para nós estarmos orando. Ou talvez você ainda não entregou os teus caminhos ao Senhor, para Deus fazer uma transformação de corpo, alma e espírito na tua vida. Aleluia. Vem aqui à frente, querido. Eu preciso orar pela tua vida. Deus pode transformar o joio, aleluias, no trigo. Aleluia. No versículo que eu li aqui, Deus diz aqui que o joio, ele vai arrancar primeiro e vai jogar Em outras palavras, irmãos, Deus vai separar o crente, o do não crente, o verdadeiro crente e o não verdadeiro crente. Vai pegar este crente que está servindo a Deus superficial, você está entendendo? Aquele crente que vem para a igreja porque a esposa vem, que vem para a igreja porque o esposo vem, que ora porque o esposo manda orar, ou que faz alguma coisa no ministério porque é obrigado, é porque eu para se aparecer, mas o Senhor do Senhor está vendo tudo. Aleluia. Faz as coisas relaxadamente, de qualquer jeito. É uma mensagem exortativa, mas ela causa transformação, porque ela confronta o meu caráter, confronta o teu caráter, e causa uma mudança interior para o exterior. Eu falar aqui que você está recebendo chave, está recebendo isso, está recebendo aquilo, é gostoso, é bom, já preguei mensagem assim. Mas melhor é quando um pecador reconhece os seus pecados e se rende aos pés do Senhor. Jimmy Swagg, uma vez pregando em uma simples mensagem, ele pregava suave, que o plenário tinha mais de 5.000 pessoas. Quando ele terminou de pregar, ele virou para trás, foi argumentar algo para os obreiros. Quando ele olhou, na sua frente tinha milhares de pessoas já ajoelhadas, prostrado, orando, buscando, falando: me perdoa, pastor, eu cometi isso, confessando os seus pecados. E hoje, irmão, eu estou suado aqui. O obreiro pode suar, a mensagem pode confrontar, mas parece que está massageando o ego, não é verdade? Mas a mensagem foi pregada nesta noite. Deus, Ele pode transformar o joio em trigo, e a mensagem está pregada. Alguém quer fazer um concerto com Deus aqui nesta noite?
Poderoso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, que eu oro a Ti, ó Deus, te louvo e te agradeço por esta mensagem, que o Teu Espírito, Senhor, meu Deus, possa trabalhar no mais profundo e no mais oculto de cada coração, Senhor. Pai eterno, que o Senhor possa dar mais oportunidade para cada um de nós, estar reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, ó Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que precisamos ser transformados, Senhor, não em joio, Senhor, meu Deus, mas transformado, meu Deus, em trigo, Senhor, meu Deus, para que nós possamos dar fruto, e fruto esse de arrependimento, Senhor, porque nós sabemos que um dia o Senhor virá para buscar a Tua igreja, Senhor, buscar os trigos, Senhor, para levar, para morar contigo, ó Pai eterno. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, pastor.